Bom, vamos lá. Ó. A gente tinha visto que a velocidade tangencial, que a gente chama de v, ela se relaciona com a velocidade angular no movimento circular por meio do raio, onde essa minha velocidade tangencial, que é a velocidade v, ela vai ser igual a quem? Ao produto do raio dessa minha trajetória circular vezes o ômega, que é justamente a minha velocidade angular. Desenhando o que isso significa. Você tem aqui um círculo de raio R. Bem aqui, você tem uma partícula que tem uma velocidade tangencial v e uma velocidade angular ômega. A relação dessa velocidade angular seria isso aqui. Você está aqui com a caneta, ela está fazendo essa trajetória aqui, viu? Esse círculo. A velocidade com a qual o ângulo está variando é esse meu ômega. O meu ômega, recapitulando aqui, ele é quem? É a taxa de variação do ângulo pelo tempo. Essa é a minha velocidade angular, a velocidade com que esse ângulo está mudando. Por isso esse nome, velocidade angular. E esse meu v é quem? É a velocidade tangencial. Seria a questão do espaço que ele está percorrendo mesmo, que é aquela definição que a gente tinha visto lá do começo, que a velocidade é quem? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Essas duas equações, por mais desconectas que ela aparenta ter, elas se relacionam por meio dessa minha equaçãozinha aqui. A velocidade tangencial ela é igual ao produto do raio dessa trajetória circular pela velocidade angular que minha partícula está desenvolvendo. Você tem uma situação, você pode ter uma situação que, por exemplo, é o que acontece no caso lá das bicicletas, em que você tem uma trajetória circular de raio menor e uma trajetória circular de raio maior, que seria no caso ali, por exemplo, a catraca e a coroa de uma bicicleta. Elas estão interligadas por meio da corrente dessa bicicleta. Aqui você tem o raio R2 e aqui você tem o raio R1. E toda essa corrente está se movimentando com a velocidade tangencial v. Como essa corrente é uma corrente ideal, inextensível, isso quer dizer o quê? Que qualquer ponto que você pegar dessa corrente sempre vai ter essa mesma velocidade tangencial. Se ela sempre vai ter essa mesma velocidade tangencial, isso quer dizer o quê? Enquanto ela estiver descrevendo essa trajetóriazinha circular, a velocidade dela vai ser a mesma de quando ela está descrevendo essa outra trajetóriazinha circular aqui desse outro lado. Ou seja, se eu chamei esse lado aqui de 1, o lado esquerdo de 1 e o lado direito de 2, a velocidade tangencial em qualquer ponto dessa circunferência 1 vai ser igual à velocidade tangencial em qualquer ponto dessa minha trajetória circular 2. Então eu tenho que V1 é igual a V2. Aí aqui, então, o que é que acontece? Se eu tenho que a velocidade tangencial 1 é igual à velocidade tangencial 2, e eu sei que a velocidade tangencial é igual ao produto do raio pela velocidade angular, unindo essa equação com essa, você conclui o quê? Que o raio 1 vezes a velocidade angular 1 tem que ser igual a quem? Ao raio 2 vezes a velocidade angular 2. A gente chega nessa nova equação, que a partir dela a gente consegue ter algumas conclusões. Quais são elas, professor? Se aqui você tem o raio e a velocidade angular multiplicada uma pela outra, isso vai querer dizer o quê? Quanto maior for o raio, menor vai ser a minha velocidade angular. Ou seja, para um ponto que está fazendo a trajetória circular mais distante do centro de curvatura dela, ela vai estar se deslocando mais lentamente, para justamente dar a compensação dessa distância que ela está, que a gente chama aqui de raio. Quanto menor
for essa trajetória, quanto menor for esse raio, mais rápido ela vai se movimentar. Quanto maior for esse raio, mais lentamente ela vai estar se deslocando. Isso no sentido aqui do ângulo. Aí a outra relação que você tem é o seguinte. Pegando aqui essa equaçãozinha aqui de novo. Uma volta completa, para fechar uma circunferência, esse ângulo varreu o quê? 2π. Então isso aqui quer dizer o quê? Que se eu sei que uma volta completa vale 2π e o intervalo de tempo necessário para fazer uma volta completa a gente chama de período, isso quer dizer que eu posso escrever a minha velocidade angular também como sendo 2π dividido pelo período. Só que também tem uma relação entre o período e a frequência que diz que o período é o inverso da minha frequência. Se o meu período é o inverso da frequência, eu sei o quê? Que a frequência é o inverso do período. Então eu também posso escrever essa minha velocidade angular como sendo 2π vezes a frequência. Então pronto, a partir daqui eu tenho mais duas situações possíveis para analisar. O que aconteceria com os períodos ou o que aconteceria com as frequências, tomando por base essa nossa nova igualdade. Então, primeiramente, vamos fazer aqui para o caso dos períodos. A gente chegou a ver que R1 vezes ômega 1 é igual a R2 vezes ômega 2. Só que o nosso ômega, a gente já viu que é 2π sobre o período. Então eu vou ter o quê? R1 vezes, quem é o ômega 1? 2π sobre o período 1. Isso aqui tem que ser igual a quem? Ao R2, que multiplica quem é o ômega 2? 2π sobre o período 2. 2π é uma constante comum dos dois lados, você simplifica. E você chega finalmente ao quê? Que R1 sobre o período 1 é igual a R2 sobre o período 2. Como essa igualdade sempre vai ter que ser mantida, isso significa o quê? Que quem tiver um raio maior, necessariamente vai ter um período maior. Ou seja, ele vai levar mais tempo para poder fazer esse meu percurso, né? Já que o período é o intervalo de tempo que você tem para poder descrever esse seu movimento. E a outra conclusão que você teria seria o que também? Agora, pegando por base, essa nossa igualdadezinha aqui, que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. O que é que você teria? Aqui é o ômega igual a 2πf. Você ia ter o quê? R1 que multiplica quem? 2π F1. Isso aqui tem que ser igual a quem? Ao R2 que multiplica 2π F2. Então 2π desse lado simplifica o 2π desse outro. E você teria o quê então? R1 vezes F1 é igual a R2 vezes o F2. Aí aqui, novamente, sempre tem que ser válida essa igualdade. Então, você vai concluir o quê? Que quem tiver o raio maior tem que ter uma frequência menor. E assim vice-versa. Quem tiver o raio menor tem que ter uma frequência maior. Em outras palavras, aquela que tiver a rodazinha menor vai girar bem mais rápido em relação àquela que tem a rodazinha maior, né? Elas só vão rodar na mesma velocidade se os raios forem iguais. Porque se os raios forem iguais, o que é que vai acontecer com a equação? Se eu tivesse aqui a situação em que R1 é igual a R2, ia simplificar. Dos dois lados, e você ia ter que 1 sobre T1 ia ser igual a 1 sobre T2, ou F1 igual a F2. Se os períodos são iguais ou as frequências são iguais, você ia ter que ela ia estar executando o movimento exatamente ao mesmo tempo. O fato de uma ser maior, ter um tamanho diferente em relação à outra, vai fazer com que uma gire mais rápido em relação à outra, justamente para fazer essa compensação.
Por quê? Porque a velocidade tangencial sempre vai ter que ser igual. Essa relação aqui sempre tem que ser válida para esse nosso sistema. Natureza, a gente só tem aceleração da gravidade na vertical. Então, tudo que está ocorrendo na horizontal não é um movimento acelerado. Se ele não é um movimento acelerado, a velocidade naquela direção vai ser sempre constante. Você tem isso aqui lá, né? Ó. O eixo Y, bem aqui, o eixo X. Você tem aqui uma partícula lançada aqui com a velocidade v formando um ângulo θ qualquer. Eu sempre vou ter nessa direção a minha aceleração da gravidade. Se eu tenho uma aceleração da gravidade na vertical, isso quer dizer o quê? Que na vertical o meu movimento vai ser uniformemente variado. Eu vou desacelerar na subida e vou acelerar na descida. Ao passo que na minha horizontal, como eu não tenho aceleração nenhuma, a velocidade que ela tiver nessa direção horizontal desde o início do movimento vai se manter constante até o final desse meu movimento. Então você tem essa aceleração da gravidade, fazendo com que ela vá freando esse meu movimento. Por isso que a gente chama nesse período, quando você tem aceleração e velocidade apontando em direções contrárias, você tem um movimento que a gente chama de retardado. Ele está fazendo com que essa minha partícula perca a velocidade até zerar. A partir do momento que ela zera, ela parou. Se eu não tenho mais velocidade, a velocidade é nula naquele ponto, ela para. Aí, a partir do momento que ela para, a gravidade ainda continua agindo sobre ela, aí começa a fazer com que ela desça. Aí é por isso que você tem, desprezando a resistência do ar, a trajetória dada como sendo uma parábola. Onde nesse ponto mais alto aqui, ela só tem velocidade na horizontal. Na vertical, a velocidade dela fica sendo igual a zero. Ela parou ali para a partir dali ela começar a retornar. Por isso que na vertical você utiliza as equações do MRU-V e na horizontal você utiliza as equações do MRU. Uma bolinha rola com velocidade de módulo constante igual a 5 metros por segundo sobre a mesa horizontal de altura 1,25 metros. Bom, então, ó, as informações iniciais aqui que a questão já nos deu, né? Ó, a gente tem aqui essa altura de 1,25 metros. E essa minha velocidade v dela vale 5 metros por segundo. Preste atenção que essa velocidade está apenas na horizontal. No eixo X não tem aceleração, porque ó, ela já diz a velocidade de módulo constante. Se a velocidade tem módulo constante, ela não tem aceleração nessa direção. Lembre que a única entidade capaz de alterar a velocidade de uma partícula é a aceleração. Se a aceleração é constante, a aceleração é igual a zero. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. E ele manda a gente utilizar aqui ó, a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E lembrando aqui que a aceleração da gravidade sempre está apontando na vertical de cima para baixo. Então pronto. Ó. Primeiro, ele pede para a gente desenhar a trajetória descrita pela bolinha em relação ao solo após abandonar a mesa. Então o que, é que vai acontecer aqui com essa bolinha? Quando chegar nesse ponto bem aqui, ela não vai ter mais o vínculo da mesa sustentando ela. Se não tem mais o vínculo da mesa sustentando ela, ela vai acontecer o quê? Vai começar a cair. Só que ela tem velocidade na horizontal. Se ela tem velocidade na horizontal, ela continua deslocando-se na horizontal. Então ela vai fazer o quê? Uma meia parábola até atingir o solo. Ela vai passar por cada um desses pontos, continuando tendo a mesma velocidade horizontal de 5 metros por segundo, só que ela começa a adquirir também uma velocidade na vertical, pelo fato dela estar submetida à aceleração dessa gravidade, certo? Na horizontal, essa minha velocidade x sempre vai ser 5 metros por segundo. Então, o primeiro passo é só isso aqui. Você desenha essa meia parábola, que vai descrever esse meu movimento que essa minha partícula vai ter. A segunda questão que ele diz, né? Em quanto tempo a bolinha chega ao chão? Então, pronto. Ó. Ele quer saber o tempo que ela leva para sair daqui de cima, chegar aqui embaixo percorrendo a distância de 1,25 metros. Então, se você tem dúvida em qual
fórmula utilizar, o primeiro passo é você fazer o quê? Na vertical, eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Aí você lembra, quais são as equações que eu tenho para utilizar no movimento retilíneo uniformemente variado? Vamos lá. Eu tenho velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu tenho velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Eu tenho, vou chamar aqui de y, né? O espaço. Eu tenho velocidade, espaço final, posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então vamos olhar. O que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo o tempo. Quais dessas 3 equações eu poderia utilizar para resolver essa questão? As únicas 2 equações que aparecem em informação do tempo seria essa daqui ou essa daqui. Então pronto, você já viu que teria uma dessas 2 equações para utilizar. Aí o segundo passo é você ver o quê? Quais são as informações que a questão me deu para eu poder resolver essa minha questão? Ela me deu a aceleração, que é a própria aceleração da gravidade. Então, ó, nas 2 equações que eu tenho, eu preciso da aceleração. Então, beleza, eu tenho a informação que eu preciso. Ela me dá também, por mais que não tenha me dado de forma explícita, ela me diz o quê? A velocidade inicial. Se inicialmente eu estava deslocando apenas na horizontal, isso quer dizer o quê? Que na vertical a velocidade inicial era quanto? Se eu não tenho um movimento na vertical, a velocidade na vertical era 0. Então a minha velocidade inicial aqui na vertical é 0. Olha, ela já me deu aqui 2 informações que eu preciso nas 2 equações. Mas vamos analisar o seguinte, ó. Ela me deu a velocidade com que ela atinge o solo? Não, se ela não me deu a velocidade com que ela atinge o solo, ela não me deu a velocidade final. Então eu já não vou poder utilizar essa primeira equação, porque eu não sei quem é o meu V final. Mas ela me deu quem? Me deu o espaço percorrido. Então olha aqui, para essa última equação, ó, me deu a velocidade inicial, me deu a aceleração, e se eu passar o y0 para o primeiro termo, eu tenho y menos y0. Eu tenho quem? A variação do espaço. Então essa daqui é a equação certa para se utilizar. Então vamos lá substituir os valores nela. Eu tenho que y menos y0 é igual a quem? A v0yt mais at ao quadrado sobre 2. Y menos y0 é quem? 1,25 metros, que foi o espaço que ele percorreu. Então eu vou ter 1,25 é igual a quem? A velocidade inicial é 0. 0 vezes t dá 0. Então, multiplica quem? A aceleração dividido por 2. A aceleração ele já mandou utilizar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu tenho 5t ao quadrado. Então, aqui agora, pronto. É só você resolver essa nossa equaçãozinha aqui. Eu tenho o quê, então? T ao quadrado é igual a 1,25 dividido por 5. Pronto. Isso aqui dá 0,25. Se o t está ao quadrado, você tira a raiz quadrada. Então, t é igual a raiz quadrada de 0,25. O meu t é igual a 0,5 segundos. Ou seja, ela levou meio segundo para atingir o solo. Aí vamos para o item C. O intervalo de tempo calculado no item anterior seria maior, menor ou igual se a bolinha fosse abandonada a partir da borda da mesa. Por quê? Bom, ele está perguntando aqui o seguinte. Se ao invés dessa bolinha estar se deslocando sobre a mesa, eu simplesmente pegasse a bolinha aqui na mesma altura que eu estava da mesa e abandonasse ela, o tempo que ela ia levar caindo ia ser maior, menor ou igual a esse tempo que ela levou, ela tendo essa velocidade na horizontal. Ela simplesmente caísse, tivesse apenas movimento na vertical, não tivesse mais esse movimento na horizontal. O tempo de queda ia ser maior, menor ou igual para essas 2 situações. Desenhando seria assim, ó. Ela cair agora apenas em linha reta, ao invés dela cair fazendo essa trajetóriazinha
semicircular. O tempo de queda aqui em linha reta seria maior, menor ou igual ao tempo que ela levou descrevendo essa trajetóriazinha aqui circular. Lembre-se que o que ocorre numa direção é completamente independente do que ocorre na outra. Veja que nas nossas equações, ó, de nada eu usei de informação do fato dela estar se movimentando na horizontal. Só importou quem? A aceleração da gravidade, que ia ser a mesma, e o espaço percorrido, que ia ser o mesmo. Então, o movimento na vertical, lembre-se disso. O movimento que ocorre na vertical é independente do movimento que ocorre na horizontal. Então, o tempo de queda ia ser igual justamente por causa disso. Porque o que ocorre na vertical é independente do que ocorre na horizontal. Beleza? Isso seria a resposta do item C. Vamos aqui para o item D. Localize o ponto em que a bola toca o chão, calculando seu deslocamento horizontal a partir do instante que abandona a mesa. Ou seja, para essa nossa figurinha, ele quer saber, ó, quanto é esse espaço que ele percorreu na horizontal. Ele saiu daqui da mesa, e quanto foi esse espaço que ele percorreu aqui? Aí você vai lembrar, na horizontal, qual é o tipo de movimento que eu tenho? É um movimento retilíneo uniforme. Qual é a equação que eu tenho para o movimento retilíneo uniforme? Eu tenho que S é igual a S0 mais VT, o famoso sorvete, né? Ou você poderia chamar aqui, como eu chamei ele de horizontal, vertical de Y, pode chamar aqui de X, né? X é igual a X0 mais VT. Se eu quero saber o espaço que ele percorreu, eu passo o X0 para esse primeiro termo e escrevo X menos X0. Ou seja, ΔX é igual a V vezes T. Aí pronto, ó. A velocidade, ela já nos deu na questão que é 5 metros por segundo. E quem vai ser o tempo que eu vou utilizar? Justamente o tempo que a gente calculou aqui anteriormente. Se ela passou 0,5 segundos para poder atingir o solo, ela só teve 0,5 segundos para se deslocar na horizontal a partir do momento que abandonou a mesa. ΔX é quem? 5 vezes 0,5. 5 vezes 0,5, 2,5 metros. E por fim ele pede aqui, ó, calcule o módulo da velocidade com que a bolinha chega ao chão. Aí essa daqui é que pode ser a grande pegadinha, porque é o seguinte, quando você estava com o lançamento oblíquo, você sabia o quê? Que a velocidade com que ela sai é igual à velocidade com que ela chega em módulo. Só que aqui agora, nesse meu movimento, eu só tenho metade da trajetória circular. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho a componente horizontal. Falta eu calcular a componente vertical dessa minha velocidade. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela tem tanto velocidade, vou chamar aqui de Vx, na horizontal, como ela também vai ter velocidade aqui na vertical, que eu vou chamar aqui de Vy. A resultante dessa minha velocidade, vou chamar aqui apenas de V, vai estar numa situação, numa direção oblíqua a essa daqui. Que vai formar o quê? Um triângulozinho retângulo. Você tem aqui o seu Vx, você tem bem aqui o seu, você está bem aqui o seu Vx, você está bem aqui o seu Vy, e você tem aqui a sua hipotenusa V. Qual vai ser o módulo dessa velocidade? Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado, exatamente. Então, o meu módulo, V que ela vai chegar, vai valer quem? Raiz quadrada de Vx ao quadrado mais o meu Vy ao quadrado. O meu Vx é o mesmo aqui que a questão já nos deu, que é 5. Então, você vai ter que calcular quem é quem? O Vy. Para calcular o Vy, vamos poder utilizar duas equações possíveis. Ou eu utilizo essa nossa primeira, que dizia que velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ou utilizo o V ao quadrado é igual a V0 y ao quadrado, mais 2 vezes A vezes a meu ΔY. Qualquer uma dessas duas equações chegaria na mesma resposta.
Aí eu lhe pergunto, qual das duas é melhor eu utilizar? Essa equação 1 ou a equação 2? Se esse meu termo aqui é zero, essa minha equação 1 se resume a Vy é igual a aceleração vezes o tempo. E essa outra aqui, eu ainda tenho Vy, tem que ser igual a quem? A raiz quadrada de 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Qual é que dá menos trabalho? Eu pegar a aceleração e multiplicar pelo tempo? Ou pegar a aceleração, multiplicar pelo espaço, multiplicar por 2 e tirar a raiz quadrada? Então aqui, ó, a aceleração a gente já sabe que é 10, o tempo a gente já sabe que é 0,5. Então a minha velocidade y vale quanto? 5 metros por segundo. Então pronto. A minha velocidade, o módulo dela vai ser quem? Raiz quadrada de Vy é 5, 5 ao quadrado dá 25. Mais o meu Vy aqui, ó, também foi 5, 25. Então eu tenho 25 mais 25 dá 50. Então eu tenho raiz quadrada de 50. Quanto é a raiz quadrada de 50? Metros por segundo. Então pronto, aí com isso a gente calculou o modo com que essa bolinha chegou, o modo da velocidade com que essa bolinha chegou ao chão. Você tem que prestar atenção nessa questão da escolha de quais equações você vai utilizar, dependendo do problema que você está tratando. Porque assim, professor, eu poderia ter utilizado a outra equação? Poderia, sem problema nenhum. Vamos mostrar que vai dar a mesma coisa. Se eu tivesse utilizado a outra aqui, eu ia ter o quê? Vy é igual a quem? Raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes quem? O espaço. O espaço aqui era 1,25. 10 vezes 1,25 dá 12,5. 12,5 vezes 2 vai me dar os mesmos 25. Então eu tenho que calcular a raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 vale 5 metros por segundo. Chega, obviamente, na mesma conclusão, só que agora eu tive muito mais trabalho para poder chegar nesse resultado. Aqui foi só multiplicação direta, aqui eu tive que multiplicar vários produtos e ainda tive que tirar uma raiz quadrada. Na hora da uma prova, isso aqui pode fazer você perder tempo em vão. Então, anotou as equações que você vai utilizar, viu as informações que a questão te deu, olha qual delas vai dar menos trabalho para você chegar no que a questão pede. Qualquer problema de física, a dificuldade vai estar em, primeiro, você entender o que a questão está pedindo, para você poder fazer o uso das equações corretas. É só isso mesmo. Uma das grandes dificuldades, uma das coisas que mais gera erro em alunos, quando está resolvendo problema de física, é nem sequer entender o que a questão está pedindo. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 50 centímetros. Aí ele pega duas informações básicas, né? Qual é a velocidade angular do ponteiro e calcula a velocidade linear da extremidade desse ponteiro. Velocidade angular. Então a gente sabe o quê? Que pode utilizar a velocidade angular como sendo o quê? 2π dividido pelo período. Por que vai ser preferível utilizar isso? Justamente pelo fato de que, se é o ponteiro dos minutos, ele só vai dar uma volta completa quando passar 1 hora. Passando 1 hora, você tem o quê? 60 minutos. E cada minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, para ele dar uma volta completa, quantos segundos ele gastou? 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Então pronto. Então agora é só a gente substituir aqui. 2π dividido por 3.600. Aproximadamente 1,7 vezes 10 a menos 3 radianos por segundo. Em função de π, aqui está dando assim, aproximadamente 5,55π vezes 10 a menos 4 radianos por segundo. No item B, ele pede, calcule a velocidade linear. Aí pronto, é só você lembrar daquela relação. A velocidade linear é quem? É o raio vezes a velocidade angular. O espaço, né? O raio também tem que ser dado no sistema internacional. Tem que ser dado em metros. Se eu tenho que o raio mede 50 centímetros, isso equivale a quantos metros? Meio metro. Então pronto, é só dividir ou esse resultado ou esse aqui por 2. Isso aqui daria 0,5 vezes 1,7 vezes 10 a menos 3
Isso aqui vai dar 0,85 vezes 10 a menos 3. Aí, para ficar tudo em notação científica, 8,5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Aí, para quem deixou em termos de π, vamos deixar aqui em termos de π também, né? A gente já calculou aquele em termos de π, vamos calcular isso aqui também em termos de π. Em termos de π, você teria o quê? 0,5 vezes 5,55 π. Essa velocidade aqui daria aproximadamente 2,78 π metros por segundo. Em uma estrada, dois carros A e B entram simultaneamente em curvas paralelas com raios RA e RB. Os velocímetros de ambos os carros indicam ao longo de todo o trecho curvo valores constantes VA e VB, ou seja, o carro A tem uma velocidade tangente VA e o carro B tem uma velocidade tangente VB. Se os carros saem da curva ao mesmo tempo, a relação entre VA e VB é... O que ele está querendo dizer aqui nessa questão? Daqui para cá, ó, é o raio B. E daqui para cá é o raio A. O meu RA, no caso aqui, é maior do que o meu RB nessa situação que está sendo descrita aqui. Eles entraram aqui nessa trajetória circular e saíram ao mesmo tempo. Se eles entraram nessa trajetória circular e saíram dessa trajetória circular ao mesmo tempo, o que é que a gente tem de informação aqui dessa questão? O que é igual nessa minha situação? Presta atenção aqui na caneta. Ó. Ela está aqui em cima, eu vou girar ela aqui para baixo. Ó. Você concorda que todos os pontos da caneta estão chegando lá embaixo ao mesmo tempo? Você concorda, então, que se eu desenhasse um carrinho bem aqui no meio e um carrinho bem aqui no final, eu ia estar representando exatamente essa situação descrita na questão? Entrou na curva, saiu da curva. Então, perceba que a ponta percorre um espaço muito maior do que qualquer ponta aqui no centro dessa minha caneta, né? Nos pontos intermediários dessa caneta. Se a ponta, o que está na ponta, descreve um espaço bem maior do que qualquer ponto aqui intermediário, a velocidade tangencial dela tem que ser maior para que ela possa percorrer e chegar lá, do outro lado, no mesmo ponto. Se ele tem um espaço maior e eu chego no final ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma velocidade maior. Beleza? Mas o que é que acontece? O ângulo está sendo sempre o mesmo. Ó. Em qualquer ponto que eu estou pegando. Ó. O ângulo que está varrendo aqui por cima é o mesmo ângulo que está varrendo aqui em qualquer ponto aqui embaixo. Então, o que está sendo igual nas duas situações não é a velocidade tangencial, e sim a velocidade angular. Porque eles estão varrendo o mesmo ângulo ao mesmo tempo. O que está mantendo aqui igual é o ângulo que está sendo varrido no mesmo intervalo de tempo. Então, o segredo e a pegadinha dessa questão foi essa. Então, aqui, o vínculo que você tem é que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Lembrando que velocidade é igual ao raio vezes o ômega. Quem vai ser o ômega? O ômega vai ser a velocidade dividido pelo raio. Então, quem vai ser o meu ômega A? Velocidade de A dividido pelo raio de A. Isso tem que ser igual a quem? Velocidade de B dividido pelo raio de B. Como ele quer a razão entre VA e VB, eu tenho o quê? VA. Eu tenho que VA sobre VB vai ser igual a quem? A RA sobre RB. Foi o que eu fiz aqui. Esse está embaixo, passa para o outro lado em cima. Esse está aqui em cima, passa para o outro lado embaixo. Então, essa é a relação que a gente tem. VA sobre VB é igual a RA sobre RB. Que aqui, no caso, é o nosso item B. O teste diz o seguinte, ó. Duas polias de uma máquina estão acopladas segundo a figura abaixo. Então, você está aqui, ó. Essa poliazinha menor e essa poliazona maior. Aqui é o ARB.
E bem aqui ele chamou de RA. Notoriamente aqui você vê que o RB é maior do que o meu RA. Então vamos dizer aqui, ó. A frequência da polia A é 5 vezes maior do que a frequência da polia B. Ou seja, ele está dizendo que FA é igual a 5 vezes FB. Isso. Portanto, a relação entre os raios A e B é. Então aqui, o que é que você vai fazer? Você vai lembrar, se eu estou com dois sistemas rodando aqui por meio de uma corda, aí sim, as velocidades tangenciais são iguais. Então aqui você vai ter, de fato, VA agora sim, é que é igual ao meu VB. Aí você vai lá, RA vezes ômega A é igual a RB vezes ômega B. Lembrando também que o nosso ômega, ele é escrito como sendo quem? 2π vezes a frequência. Então eu tenho RA, que multiplica 2π FA, é igual a quem? A RB, que multiplica 2π FB. 2π de um lado simplifica o 2π do outro. Então você tem RA FA é igual a RB FB. Aí agora você utiliza aqui a informação que ele nos deu. FA é 5 FB. Então vamos substituir isso. RA, que multiplica 5 FB, é igual a quem? A RB vezes FB. Agora, ó, o FB está comum dos dois lados. Se o FB está comum aos dois lados, eu posso o quê? Simplificar. E sobrou o que aqui para mim? Sobrou que 5 RA é igual a RB. Como ele quer a razão entre A e B, ele quer RA dividido por RB. Então, RA dividido por RB vai ser o quê? Ó? Se o 5 está desse lado multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, RA sobre RB vale 1/5. 1/5 aqui é o item E.